Olá pessoal, boa noite aí a quem vai se juntando aos poucos na nossa transmissão ao vivo, na nossa live de hoje que promete ser muito especial, um tema muito interessante, pouco discutido e pouco valorizado também entre médicos e pacientes. Então a gente precisa falar mais e abordar mais esse tema e valorizar cada vez mais esse tema que impacta na qualidade de vida de pessoas com doenças reumáticas, que é a saúde sexual feminina. Dessa vez vamos falar de saúde sexual feminina. Eventualmente vamos tentar marcar uma próxima live também para falar sobre saúde sexual masculina em pacientes com doenças reumáticas. Já vejo bastante gente aí entrando. A Rose dando boa noite Rose. Boa noite a todos que vão entrando devagar aí na nossa transmissão. Eu vou ver se eu já consigo chamar a nossa convidada da noite de hoje. Vamos ver se a gente consegue chamar a nossa convidada, que é a Beatriz. Vamos ver se a gente consegue. Então, Oi, olá Beatriz, boa noite, tudo bem? tudo? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Como você está? Tudo bem, e você? Tudo bem. É um prazer receber você na nossa live. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Acho que vai engrandecer bastante as discussões. É um assunto que é muito pouco abordado mesmo, acho que de uma maneira geral, né? Sexualidade é um assunto muito pouco abordado. Em doenças reumáticas parece ser um assunto ainda menos abordado. E eu acho que a sua participação vai contribuir bastante com as pessoas que nos acompanham aí nas redes sociais. Eu já acompanho há algum tempo o seu trabalho e tenho percebido realmente que você é uma pessoa que realmente compra a causa da sexualidade e traz É, realmente a causa da sexualidade das mulheres e realmente deixar as mulheres à vontade para falar sobre sexualidade. Eu vejo que você tem esse dom e esse papel e acho muito interessante o trabalho que você tem feito nas redes sociais. Então, eu queria dar a palavra a você para que você pudesse se apresentar para as pessoas que estão acompanhando a gente nessa noite e apresentar um pouco sobre você, a sua formação, do seu trabalho, para depois a gente já partir para as perguntas das pessoas, uhum, que é o que elas mais querem ver na noite de hoje. é, é verdade. Eu agradeço o convite, eu fiquei muito feliz e eu queria também te parabenizar por abrir aí esse espaço, né? Realmente falar sobre sexualidade feminina não é tão fácil, né? E as mulheres se sentem um pouco ainda tímidas para falar sobre isso e abordar esse assunto com naturalidade se tornou um pouco uma meta, tá? Na minha profissão, porque eu preciso que as pessoas, que as mulheres falem sobre isso para a gente poder tratá-las, né? Elas precisam se abrir mais. E principalmente as pacientes dessa parte reumática, elas não têm, eu acho que tanto o costume de falar sobre sexualidade com o reumatologista. Né? E eu não sei se alguns profissionais também podem se sentir intimidados em fazer esse tipo de pergunta, se a própria paciente não toca nesse assunto. Então, eu acho que é de uma importância muito grande a gente falar sobre isso na reumatologia. Bom, meu nome é Beatriz, eu sou fisioterapeuta, eu atuo na área de saúde da mulher, fiz especialização na Unicamp, já faz 10 anos que eu estou nessa área. E quando eu comecei a trabalhar no consultório, eu achei que eu fosse atender incontinência urinária, gestante, que de fato eu atendo, mas hoje a maior parte do meu consultório é disfunção sexual. Então é uma área que eu estou atuando bastante e que eu percebo assim que tem muito, que é multifatorial, né? Então a disfunção sexual geralmente ela não vem sozinha. Tem muitas coisas que contribuem, principalmente nessa parte dessas doenças reumatológicas, autoimunes, inflamatórias ou não. Tem muita coisa para a gente discutir. Então, obrigado mais uma vez pela sua participação na noite de hoje. Eu tenho algumas perguntas já aqui que as pessoas enviaram para a gente. Então, vamos ver o que essa primeira pergunta, que é: quem tem artrite reumatoide, fibromialgia, toma essas medicações, pode interferir na vontade de fazer sexo? É o que estava perguntando acho que é Enaile Gomes. Tá. Enaile, eu vou responder da parte médica e reumatológica e depois você responde
também dentro da sua área de atuação. Então, assim, com certeza, alguns medicamentos para artrite reumatoide, eles podem diminuir a libido, alguns medicamentos que a gente utiliza, principalmente corticoide. Então, o corticoide, em uso crônico, ele pode reduzir a libido, pode diminuir a libido, e também alguns medicamentos, alguns antidepressivos que são utilizados para o tratamento da fibromialgia, eles também podem reduzir a libido. Aí eu devolvo para você, Beatriz, para você explicar no que a questão mecânica da artrite, das limitações da questão mecânica, poderiam interferir também na sexualidade das pacientes, não só com artrite reumatoide, mas com doenças inflamatórias de uma forma geral, e no que o seu trabalho e a fisioterapia pode contribuir também dentro desse aspecto da melhora da sexualidade dessas pacientes. Certo. Na verdade, assim, quando a gente fala de doença crônica, né, pode ser essa parte de reumatismo ou não, a gente tem que pensar que a disfunção sexual geralmente vem, tá? Então, falando especificamente das doenças reumáticas, a gente tem que pensar em alguns fatores específicos. O primeiro, que você já citou, que é essa limitação física, tá? Que está mais relacionado à dor. O segundo fator, desequilíbrio hormonal, que pode ser que aconteça ou não, pode ser que essa mulher tenha aí algum distúrbio hormonal. O efeito da medicação, que você mesmo já falou, que algumas medicações diminuem mesmo a libido, e os fatores psicológicos. Então, geralmente uma mulher que vem com uma dor crônica, uma doença que às vezes é incompreendida pelos seus familiares, pelo seu parceiro, então geralmente ela tem essa parte psicológica também afetada. Então esses são os 4 principais fatores. Então a fisioterapia ela vai atuar tanto na parte física, como atenuando um pouco dos efeitos da medicação. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa ganhar mobilidade e aí a gente vai ver qual articulação que está mais comprometida e a gente vai tentar usar recursos para diminuir essa restrição articular, tá? E minimizar a dor local. A parte mais do assoalho pélvico, que eu acho que é uma parte que ainda não foi descoberta pela maioria das mulheres, é a que tem grande impacto nessa questão de desejo, de excitação. Por quê? As mulheres, quando descobrem que tem músculos em volta do canal vaginal e a gente consegue trabalhar com contração e relaxamento dessa musculatura, a gente leva muito mais oxigênio, muito mais circulação para essa região, que aumenta a excitação. Então, a partir do momento que a mulher sente mais vontade, né, de fazer sexo, que ela tem um sexo com mais qualidade, ela já começa a pensar no sexo como uma coisa boa e associar isso, e deixa de associar isso com uma coisa ruim, que geralmente é o que acontece quando tem o sexo acompanhado de dor. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desassociar sexo à dor. Ela tem que olhar para o sexo como uma coisa boa, como uma fuga, né, das dores que ela tem, da tristeza que pode vir acompanhada da dor, e começar a gostar, a ter prazer nisso. E a fisioterapia consegue, estimulando, lógico, o autoconhecimento da mulher, que ela chegue nesse patamar, sabe? De viver uma sexualidade mais plena. Beatriz, uma pergunta. Quais são, na sua prática, os distúrbios sexuais da mulher, assim, que você mais identifica na sua prática, da mulher de uma forma geral, que acaba sendo transposto também para a questão das mulheres com doenças reumáticas, porque são mulheres de qualquer forma? Na verdade tem, o que eu atendo hoje com mais frequência é o vaginismo, que é a contração involuntária dos músculos ao redor da vagina. Então, ela dificulta muito a penetração e pode até impedir a penetração, dificultar um exame ginecológico, por exemplo. Então, a vagina fica completamente contraída e não existe penetração, tá? Então, o vaginismo eu atendo bastante aqui. E também a anorgasmia, que é uma disfunção onde a mulher não consegue ter orgasmo. Então, essas duas coisas, essas duas disfunções, elas estão relacionadas à falta de autoconhecimento,
tá? Então, a mulher que descobre que ela tem controle de contração e de relaxamento dessa musculatura, ela consegue, a gente consegue diminuir um pouco os sintomas dessas duas disfunções. Geralmente, eu tenho algumas pacientes de vaginismo que têm a fibromialgia, que já é uma síndrome dolorosa. Então, ela pode estar tanto ligado o vaginismo, como com a vulvodínia, que a vulvodínia é uma disfunção que ainda não está muito bem estabelecida a sua origem, mas é na região externa, na vulva, que ela pode sentir dor simplesmente do toque, né? Não precisa nem da penetração, como o vaginismo, por exemplo. Então, seria mais o vaginismo e a anorgasmia, as duas disfunções mais comuns do consultório. Certo. Eu preparei 3 figuras que eu queria que a gente visse rapidamente. Eu não sei se vai dar para todo mundo acompanhar. Você consegue ver a figura inteira ou fica cortando com a minha imagem? Deixa eu ver se eu consigo movimentar a sua imagem. Eu só não estou conseguindo ver o último quadradinho azul. Para mim também. Mas eu explico de qualquer forma. Então, assim, que era a questão que a Beatriz estava falando, né? Então, assim, a saúde reprodutiva da mulher ou do homem, ela é impactada dentro do contexto de doenças reumáticas, como que essa questão da sexualidade ela pode vir a ser impactada pela questão das doenças reumáticas, né? Então, os fatores relacionados à doença, que vocês veem aí nesse quadrado, aqui em roxo. Então, a mulher ou o homem, se ele está inflamado, ele não vai querer fazer sexo, porque ele vai necessitar de utilizar aquela articulação. Uma articulação que é bastante limitadora do ponto de vista de atividade sexual é a articulação do quadril. E assim, tem algumas doenças, principalmente espondilite anquilosante, que tem uma predisposição a ter esse acometimento do quadril em homens e em mulheres, que é uma articulação muito importante para a atividade sexual. A questão da incapacidade, a questão da fadiga, que é uma coisa que às vezes o paciente está muito bem, não está inflamado, mas é fadigado. E muitas vezes a gente precisa ter outras abordagens da fadiga, porque a fadiga pode ser relacionada à inflamação ou não relacionada a outros processos, isso precisa ser identificado. A questão do desbalanço hormonal, que você comentou, e alguns anticorpos, né, que podem aumentar o risco de perdas gestacionais. Então, anticorpos antifosfolípides, que a gente fala que é de uma doença autoimune chamada SAF, que pode acompanhar outras doenças autoimunes reumáticas, como lúpus, aumenta o risco de perdas gestacionais, e um anticorpo que pode atravessar a placenta, que chama anticorpo anti-Rho, que pode causar uma disfunçãozinha, um bloqueio no coraçãozinho do feto. Alguns fatores psicológicos, então, se a pessoa está deprimida, está ansiosa, está estressada, obviamente isso vai impactar na sexualidade e na saúde reprodutiva dela, e a alteração da autoimagem, por exemplo, uma pessoa que usa corticoide cronicamente, né? Vai ter alguns efeitos adversos do uso do corticoide, então se é uma mulher vai crescer pelos, às vezes onde não deveria crescer, às vezes vai ficar um pouco mais obesa, e isso vai impactar na sua própria autoimagem e, obviamente, na sua saúde reprodutiva. Aqui embaixo, nesse quadrado cinza, vocês veem os medicamentos antirreumáticos. Então, alguns medicamentos antirreumáticos impactando na saúde reprodutiva, que eu vou explicar na próxima figura. E nesse outro lado, da figura que vocês não conseguem ver, é a questão de outras formas, né, de que a doença poderia vir impactar na saúde reprodutiva. Como vocês não estão vendo, eu vou passar para o próximo. Nesse próximo, alguns também ficaram, talvez vocês não consigam ver por causa da minha imagem, mas vocês conseguem ver que alguns medicamentos eles alteram a fertilidade. Então, o anti-inflamatório, ele diminui a fertilidade de mulheres, de homens, mas ele não impacta na saúde do bebê, caso a mulher use durante a gestação. A sulfasalazina, que é um medicamento utilizado principalmente no tratamento de artrite reumatoide, às vezes de espondilite anquilosante, ela não tem impacto na fertilidade feminina, mas ela diminui a fertilidade masculina e não tem nenhum impacto na saúde do bebê, caso a mulher que usa esteja grávida. O corticoide, por exemplo, que é inclusive uma pergunta que vai seguir, que eu ia chamar, o corticoide ele diminui, ele inibe a produção dos hormônios sexuais. Então, a produção dos hormônios sexuais ela é feita em um eixo que a gente chama de hipotálamo, que é um centro nervoso que a gente tem no cérebro, a hipófise, que é uma glândula que a gente tem um pouco mais embaixo, e a adrenal, né? E temos esse mesmo eixo para produzir hormônio sexual, que aí seria o hipotálamo, a hipófise e a glândula sexual, o ovário na mulher ou o testículo no homem. E o corticoide, ele inibe esse eixo de produção hormonal.
Então, ele pode diminuir a fertilidade do homem, fertilidade da mulher, e em doses muito altas ele pode impactar no bebê. Já o metotrexato, que é um remédio que a gente usa muito para o tratamento da artrite reumatoide, ele não impacta na saúde reprodutiva nem de homem nem de mulher, mas ele é contraindicado na gestação por poder causar malformação no bebê. A ciclofosfamida, que é um remédio que a gente usa para tratar lúpus, ele pode causar diminuição da fertilidade irreversível de homens e de mulheres, e também é contraindicada em pacientes gestantes. E os biológicos, que são medicamentos injetáveis ou subcutâneos ou na veia, que são feitos quando os primeiros remédios da artrite ou da espondilite não fizeram efeito, a gente passa para uma outra classe de medicamentos, que são os biológicos, e os biológicos, eles não alteram a fertilidade nem feminina nem masculina, e a depender do tipo de biológico, ele até poderia ser usado na gestação. E a última figura que eu queria mostrar, que é a questão da libido. O que os medicamentos que a gente usa habitualmente na reumatologia poderiam impactar na libido? Anti-inflamatórios não alteram a libido, nem de homens nem de mulheres. Sulfasalazina para tratar artrite reumatoide também não. Os corticoides, por alterar esse eixo que eu estava falando de produção hormonal de homens e mulheres, eles podem diminuir a libido. O metotrexato também não. A ciclofosfamida, ela altera também a produção hormonal de homens e mulheres e pode diminuir a libido. E desse outro lado, que talvez vocês não estejam vendo, eram os antidepressivos, que a gente usa para tratar fibromialgia. Alguns antidepressivos podem diminuir a libido. E os medicamentos biológicos também, eles não impactam na libido. Então, dos medicamentos que a gente usa na reumatologia que impactam de maneira mais importante a libido, seriam o corticoide, em uso mais crônico, e os antidepressivos, tanto para tratar a fibromialgia quanto para a dor crônica. Às vezes o paciente não tem fibromialgia, mas tem uma artrite reumatoide, que a gente sabe que às vezes tem uma artrose de joelhos, e às vezes a gente usa o antidepressivo para tratar dores crônicas de uma maneira geral, não só a fibromialgia. Aí eu queria só ter mostrado então essa figura, que eu acho muito importante para esclarecer as questões que a gente estava falando. Aí eu vou chamar uma outra dúvida aqui de uma outra paciente que já tinha mandado aqui para a gente. Se o uso crônico de corticóide atrapalha a libido? Atrapalha sim, de homens e mulheres, como a gente discutiu. E deixa eu ver a outra pergunta que dá para a gente chamar. Muitas pacientes, elas têm perguntado, vou ver se eu consigo achar, sobre a questão de secura vaginal. Beatriz, o que você habitualmente aborda dentro da questão da secura vaginal na sua prática? Então, essa parte de lubrificação vaginal, os músculos íntimos do assoalho pélvico, ele tem uma função muito importante. Por quê? Quando a musculatura ela está forte o suficiente, ela tem um tônus suficiente para manter... Porque o que acontece na resposta sexual feminina? Primeira coisa é o desejo. A mulher pensar que vai ter uma relação e começar as respostas físicas, que daí sim é a excitação. Então, primeiro ela pensa, ela tem o desejo, e o desejo pode vir de um pensamento, de uma conversa, de uma imagem, enfim. Depois do desejo, a gente parte para a parte física, que é a excitação, que aí sim a gente tem mudanças no corpo da mulher, e aí que começa a lubrificação, tá? Então, é na excitação. Então, a mulher, primeira coisa, para a mulher lubrificar, ela não ter uma secura vaginal, ela tem que estar excitada, tá? Então, depois que ela parte do desejo para a excitação, começam as mudanças físicas. Então, vai muito sangue para a região pélvica, tá? Então, para os órgãos reprodutivos ali, para a vulva, grandes lábios, pequenos lábios. Então, o que acontece? Tem uma congestão de sangue ali nessa região, tá? Que no homem vai gerar até a ereção do pênis, e da mulher do clitóris, porque a mulher também tem ereção, tá? O clitóris também tem uma ereção, dependendo da quantidade de sangue que fica retida ali. Então, se eu tenho uma musculatura com um tônus bom, eu consigo manter esse sangue ali nessa região. E é esse sangue, essa congestão, que vai gerar a lubrificação, tá? Tanto essa quantidade aumentada de sangue na região, como a contração muscular, que vai contrair as glândulas que são responsáveis pela lubrificação vaginal. Então, daí a importância de eu ter músculos saudáveis para a lubrificação vaginal. Então, não é só hormonal, tá? Então, primeira coisa
ela estar com vontade, ter desejo, estar excitada. Muitas vezes as mulheres vão para o ato sexual sem estar pronta, né? Então a mulher tem que estar pronta, ela tem que ter vontade, ela tem que estar excitada para ter lubrificação. Senão ela vai estar sempre tendo que usar o lubrificante externo, né? Então é importante que ela tenha essa consciência da musculatura, que tenha tônus musculares suficiente para manter a excitação, ter a lubrificação e ter aí o orgasmo depois do platô excitatório. Uhum. Quais os trabalhos que são feitos dentro da fisioterapia para intervir na questão do relaxamento, né, dessa musculatura pélvica, que a gente chama de assoalho pélvico, para que diminua também e facilite a penetração, no momento do ato sexual? Foi bacana até você falar nisso, doutor, porque tem muita tensão nessa região também. Eu estou aqui falando o tempo todo de contração, da mulher saber fazer a contração do assoalho pélvico, mas também existe essa questão do relaxamento, né? Então, as mulheres que têm dor, geralmente ela tem tensão muscular. Então, aqui na fisioterapia, como que a gente trabalha com essa questão de tensão? Primeira coisa é percepção. A mulher tem que perceber o seu assoalho pélvico. Tem muitas mulheres que nunca nem se olharam, nunca nem pegaram um espelhinho, tiveram a curiosidade de olhar a própria vulva. Então, a primeira coisa aqui na fisioterapia que eu trabalho é essa autopercepção. A mulher tem que saber como que é o corpo dela, como que é que ela contrai, como que é que ela relaxa, tá? Então, a primeira coisa que eu faço é isso, demonstrar para ela, às vezes mostrar em figura, mostrar em peças anatômicas como que funciona essa região, vulva, o que é clitóris, tudo isso. Feito isso, essa parte mais educacional, vamos dizer assim, a gente vai começar a trabalhar, você perguntou especificamente do relaxamento, então a gente vai começar a trabalhar com a massagem. A primeira coisa é a massagem. Então aqui no consultório eu uso um óleo, eu uso até o óleo de coco, para começar a fazer a liberação dessa musculatura. Então, a gente tem que sempre ter em mente que é músculo como qualquer outra parte do nosso corpo e tem tensão muscular. Então, a primeira coisa é a massagem, que geralmente ela é mais tolerada na primeira sessão, até na avaliação, né? Porque eu consigo dosar ali o peso da mão, enfim. E aí eu tenho outros recursos também. Tem um vibrador terapêutico, que é chamado de peridel, que ele vai especificamente no ponto de tensão. Eu trabalho também com biofeedback, que é um aparelho que tem uma sondinha intravaginal e ele joga para o meu computador quando a mulher está contraindo e quando a mulher está relaxando. Ela tem acesso a essa imagem, ela vê essa imagem e ela começa a se conscientizar do que é contrair, no caso, aqui é um aviãozinho que ela vê, né, no céu, então ela vai ver um aviãozinho subindo quando ela está contraindo e o aviãozinho descendo quando ela está relaxando. É como se fosse um videogame, tá? Então ela aperta, o aviãozinho sobe, ela relaxa, o aviãozinho desce. Então quando ela tem esse feedback, quando ela tem esse retorno, ela começa a ter mais consciência e ela consegue relaxar mais, tá? E tem a eletroterapia, que a gente usa muito na fisioterapia. Os pacientes reumatológicos conhecem bem a eletroterapia. E a gente também usa nessa parte uroginecológica também, com a sondinha intravaginal ou então perineal mesmo, externa. Que ela faz uma eletroanalgesia e a gente consegue relaxar bastante essa musculatura. Certo. Eu vou ver as perguntas agora das pessoas que já estão aqui com a gente, que eu acho que já tem bastante pergunta, vamos ver o que a gente consegue responder. Deixa eu ver aqui que a gente está... Primeira pergunta aqui. A Ramila, na verdade não é uma pergunta, é uma constatação. A Ramila Emiliana, ela fala o seguinte: eu mesmo não falo sobre esse assunto com meu reumato. É um bloqueio, né? Acho que a questão de sexualidade é um bloqueio entre pessoas, né? E o médico e o paciente são pessoas, né? Então a gente tem um bloqueio, né, na nossa sociedade para falar de sexualidade. E esse bloqueio precisa ser quebrado em todos os ciclos, inclusive dentro do relacionamento médico-paciente, fisioterapeuta-paciente, psicólogo-paciente, né? Então a gente precisa realmente
Nós, médicos, fazendo uma autorreflexão, precisamos nos preparar melhor para receber essa informação e devolver essa informação, trabalhar essa informação e devolver, e o paciente também precisa se abrir mais. E eu tenho, às vezes, procurado puxar isso nas consultas, né? Isso raramente veio espontaneamente, né? Então a gente precisa também dar algum tipo de abertura para que isso venha, né? Então acho que é importantíssimo essa questão de sexualidade, é importantíssimo para a qualidade de vida. Uma colega nossa que é a Reumatologia em Foco, ela fala: excelente tema, parabéns pela iniciativa, grande abraço. Obrigado, colega, também, por estar acompanhando a gente. Vamos ver aqui algum... Doutora, depois que comecei a tomar o prednisona, me deu muito corrimento. É normal? É uma questão de corrimento, uma dúvida da Tainá. Na sua prática, você vê que a questão do corrimento impacta também bastante na saúde sexual de uma forma geral? E isso é outra coisa que a gente retoma a parte do autoconhecimento, né? A gente tem que saber a diferença da secreção normal da vagina, que pode ser aumentada pelo uso da medicação, e o corrimento. O corrimento, ele não é normal, geralmente ele vem com uma cor alterada e um odor alterado também. Já a secreção natural da vagina, ela pode ser aumentada pela medicação, desde que não haja alteração de cor nem de odor, é normal, tá? É importante que a mulher não faça o uso daquele protetor diário na calcinha, e ao invés disso ela troque a calcinha mais vezes durante o dia. Então ela sentiu que a calcinha está molhada, troca a calcinha, mas evita o uso do protetor diário, porque ele vai acabar abafando mais essa região e pode provocar ainda mais secreção, tá? Então é importante que ela troque a calcinha ao invés de usar o protetor e fique só atenta à consistência desse corrimento, o cheiro, né? Se tá com uma maior quantidade, mas continua com os mesmos aspectos de antes, normal. Às vezes você tá produzindo um pouquinho mais de muco, mas isso não quer dizer que seja corrimento mesmo, tá? Se não for amarelado, não tiver odor, não tem com o que se preocupar. Até porque a gente tem uma mudança nessa secreção durante o ciclo menstrual. Então isso altera muito também com o estímulo hormonal. Então é só ficar de olho e se conhecer um pouco mais, que tá tudo certo. Só não usa o protetor. Uma outra pergunta é da Ale. A Ale fala o seguinte: eu fiz ciclofosfamida, que é um dos remédios que a gente estava falando para o tratamento do lúpus e que pode levar à esterilidade em homens e em mulheres em uso muito prolongado. Ela fez a ciclofosfamida, demorou para engravidar, mas depois conseguiu quase 2 anos tentando. Meu primeiro filho foi com 34 anos e o segundo com 36. Hoje ela tem 43 e a doença está em remissão, então é um depoimento aí que ajuda a encorajar também as mulheres que passam, né, que têm lúpus, usam medicamentos que podem sim alterar a fertilidade, mas um depoimento positivo, né? E é uma coisa que a gente precisa realmente estimular. Algumas outras perguntas sobre medicações específicas. 2 pessoas perguntando sobre a mesma medicação, que chama leflunomida, para o tratamento da artrite reumatoide. Os estudos mostram que ela não altera nem a fertilidade nem de homens nem de mulheres, mas ela sim tem problema caso a mulher engravide em uso dela. Então, ela pode levar a malformações. Então, ela não altera a fertilidade, mas ela pode levar a malformações e não pode ser utilizada se a mulher pretende engravidar. Candidíase recorrente. Minha cândida é resistente a fluconazol. Então, acho que é bem a questão que a Beatriz estava colocando. Às vezes, a gente tudo quer tratar com medicamento, né? E nem tudo é medicamento. Então, essas orientações gerais que ela colocou para a gente, também de asseio, de você manter a vulva e a sua parte íntima sempre seca, a questão da troca da calcinha e não só trocar o protetor, acho que isso já é uma questão que foi abordada. A própria higiene também, né? A higiene. Eu acho que tem que tomar cuidado também. Eu não sou ginecologista, mas eu sei que eles não gostam que a paciente use aqueles acho que eles chamam de como se fossem antissépticos íntimos, né? Então tem medicamentos que acabam com a flora vaginal, né? E a gente precisa ter bactéria. Então a gente precisa ter bactéria na pele, a gente precisa ter bactéria no intestino, na boca, porque é esse equilíbrio de bactérias do bem e do mal que fazem com que o nosso organismo funcione bem. Na vagina, a mesma coisa. Se você não tiver bactérias boas, porque você destruiu todas as bactérias,
as bactérias do mal, elas vão recolonizar, vão crescer ali de novo, aí vai vir uma infecção, vai vir um corrimento. Então tem que ter cuidado também com o uso do Com o que você está abuso usando. desses sabonetes, o próprio absorvente, se tem cheiro ou não. Então, todas essas substâncias químicas, elas causam um desequilíbrio da nossa flora bacteriana ali vaginal. A própria higiene, na verdade, o ideal seria que a gente usasse o sabonete íntimo uma vez por dia e olhe lá, quem conseguir lavar só com água, porque isso é uma coisa que está instituída na nossa cultura. Mas se a gente conseguir lavar só com água, a vagina, ela é autolimpante. A gente não precisa passar sabonete, tá? Ela tem um pH próprio, que o sabonete, por mais que diga na embalagem que está balanceado, que é neutro, ele pode desequilibrar e causar aí mais cândida. Então, eu sugiro que você tente fazer a sua higiene só com água, para ver se você não melhora essa candidíase de repetição aí, que pode ser que você esteja sem proteção nenhuma. Sim. Tem uma outra pergunta que é interessante, que é da Sabedoria Vivência. Tenho 40 anos, fiz pulsoterapia durante 1 ano, minha menstruação cessou tem 1 ano e meio. Será que tem a ver com a ciclofosfamida? Pode ter sim, Sabedoria. Como a gente estava comentando anteriormente, essa medicação específica, que é a ciclofosfamida, ela pode levar à esterilidade, à menopausa precoce de mulheres e esterilidade também em homens. Então, infelizmente, pode ter sim relação com a ciclofosfamida, tá? Deixa eu ver, eu quero saber. Eu uso um Musculari, que é um medicamento que chama ciclobenzaprina, a base dele é um relaxante muscular para fibromialgia, se esse medicamento pode diminuir a libido. Na verdade, a questão das medicações de uma forma geral, tanto os antidepressivos quanto medicamentos outros para tratamento de dor crônica, elas podem sim reduzir a libido. Maria Vale, foi sua pergunta. A questão da Tânia estava falando sobre os sabonetes íntimos, que era o que a gente estava comentando, né? Então, acho que a pergunta já foi respondida e a Tânia perguntava sobre os sabonetes íntimos. Uma outra seguidora aqui fala sobre, que é a Dani, sobre os banhos de assento com bicarbonato, se servem para candidíase. Eu acho que é bem interessante que você estava falando da questão do pH vaginal, né? Que existe um pH que mantém aquelas bactérias ali colonizando, fazendo bem, né? E se você altera o pH vaginal e o bicarbonato, ele vai elevar demais o pH vaginal, eu imagino que também não seja uma boa ideia, né? Candidíase vaginal recorrente, duchas vaginais. Duchas vaginais, o que você pode falar pra gente? Não é indicado, tá? Não é indicado fazer nenhum tipo de limpeza dentro do canal vaginal. Então, toda vez que você for fazer a sua higiene, é por fora, grandes lábios, pequenos lábios, abre bem o capuz do clitóris, que é ali que forma uma secreção que pode dar um cheirinho. Então, é só com água, não é por dentro, tá? A gente tem a própria acidez, a própria secreção natural da vagina, que é autolimpante. Então, ducha vaginal vai acabar com a sua flora ali bacteriana da vagina e vai te deixar mais suscetível a infecções. Então, não é legal. Tem uma pergunta aqui que fala: candidíase recorrente pode ser devido ao intestino irritável? Pergunta a Rosa Mary de Paula. O intestino irritável, na verdade, é a síndrome do intestino irritável, né? Você pode ter períodos que você vai ao banheiro demais, de diarreia, períodos que você vai ao banheiro de menos, que é a constipação, a prisão de ventre, né? Eu não vejo uma relação direta de síndrome de intestino irritável com candidíase recorrente. Você tem alguma ideia se poderia ter alguma relação? Na verdade, doutora, tanto a candidíase como a infecção urinária, eu vejo elas mais recorrentes aqui no consultório em pacientes que têm constipação intestinal. Constipação. Então, pode ser que na síndrome do intestino irritável aconteça períodos de constipação, né? Porque varia um pouco entre estar constipada e ter a diarreia, enfim. E quando essa mulher fica muito tempo com essas fezes retidas ali, pode acontecer que as bactérias migrem para a parte da frente. Então, pode acontecer infecções urinárias recorrentes devido à constipação, tá? E aí, você pode ficar mais suscetível a qualquer outro tipo de infecção. Lembrando que a cândida,
ela é um fungo que já está presente na nossa flora. Então, qualquer diminuição de imunidade que favoreça a proliferação desse fungo, a gente tem uma candidíase. Então, a gente tem que estar sempre de olho nessa parte para saber como que está essa questão da imunidade. Pode acontecer. Tá. A Rose fala assim, a menopausa piora o quadro de quem sofre de artrose? É uma pergunta interessante, que ainda ontem eu vi um estudo bem interessante que mostrou que, na verdade, assim, pacientes que fizeram uso de terapia hormonal na menopausa tiveram um aumento do risco de artrose, na verdade. Então, a artrose é o processo de desgaste da articulação relacionado ao envelhecimento. Então, mais cedo ou mais tarde, doendo ou não, a gente vai ter artrose em alguma articulação, que é um desgaste da articulação, né? Eu sempre falo dos pacientes que é como se fosse a ruga, como a gente tem as rugas relacionadas ao envelhecimento, a gente tem as rugas nas articulações, que é a artrose. Todo mundo vai ter, alguns vão ter dor, outros não, alguns mais cedo, outros mais tarde. Mas a artrose, por ser relacionada ao envelhecimento, ela vai ser mais observada na paciente após a menopausa. Mas o que não quer dizer que, do contrário, que, por exemplo, a paciente que está na menopausa, então vou usar uma terapia de reposição hormonal para tentar melhorar a artrose. Isso realmente os estudos ainda não mostram para a gente. Mas é uma pergunta bem interessante da Rose. Como melhorar a Valkyria, na verdade, como melhorar a libido para mulheres que têm mais de 50 anos? O que você poderia comentar em relação a isso, Beatriz? Eu acho que a primeira coisa é a gente descobrir por que essa libido está diminuída, né? Será que você tem uma relação assim satisfatória? Muito da disfunção sexual vem da disfunção da relação. Às vezes não é uma disfunção sexual, é uma disfunção do casal. Primeiro ponto é esse, né? Saber enxergar se tem algum tipo de problema ali. Se tá tudo bem, se tá tudo certo, se você tem desejo se você admira o seu parceiro, se você tem vontade de ficar com ele e o desejo não vem, aí pode ser como você está enxergando o sexo. E assim, quando a gente passa a enxergar o sexo como uma coisa boa, a gente passa a desejar. Então, você tem que observar as suas relações anteriores. Como foi a última vez que você teve relação? Foi boa ou foi ruim? Se foi ruim, você vai ficar sem vontade de ter a próxima. Agora, se foi boa, você vai ter vontade de ter de novo. Então, a gente tem que enxergar isso. E se foi ruim, por que foi ruim? Você sente dor? Você teve dor durante a relação? Você não conseguiu chegar ao orgasmo? Você não estava pronta para a penetração? Então, são essas questões que a gente tem que olhar, que estão relacionadas à libido, que, na verdade, pode até não ser uma questão, assim, hormonal, mas sim comportamental. Então, a gente tem que parar de pensar que sexo é só para agradar o parceiro ou é só para obrigação do casal, né? A gente tem que pensar assim em uma coisa que vai dar prazer para a mulher também. Então, a gente tem que ver o que ela não está gostando. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é empoderador, né? A gente tem que se conhecer, saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta e dar ênfase nisso. Agora, tirando essa parte toda, as contrações da musculatura do assoalho pélvico, os exercícios do assoalho pélvico, eles ativam bastante a parte do desejo, porque você joga mais circulação ali, né? O simples fato de você contrair e relaxar, você consegue fazer uma estimulação clitoriana. Então, tudo isso aumenta o desejo, aumenta a excitação e pode tornar o sexo mais agradável para a mulher, que aí vai passar a desejar ter mais relações. E eu acho que parte muito o que você estava falando anteriormente também, a questão do autoconhecimento, né? E eu acho que, assim, para os homens, a sociedade ainda aceita muito bem a questão da masturbação, né? E a mulher também não se conhece, porque ela não passa, muitas vezes, grande parte das mulheres não passam pela questão da masturbação, que é muito importante, né? Como estava falando anteriormente, pela questão do autoconhecimento, se você não sabe o que lhe vai lhe dar prazer,
e aquela relação ela não está sendo prazerosa, obviamente você não vai ter libido, que é o que você está falando, né? De realmente reavaliar as suas relações anteriores ou com parceiros previamente, né? Ou se for o caso, ou se está ao mesmo tempo com a mesma pessoa, será que realmente você não precisa reavaliar aí a forma como você se conhece, né? E trabalhar e explicar e conversar com o seu parceiro essa questão também de como isso pode ser trabalhado para que seja prazeroso para a mulher também, né? Senão vira uma tortura e por isso que muitas mulheres realmente não querem Perdem ter o relação. interesse justamente por isso. Às vezes o casal até tem diálogo, né? Às vezes o casal tem essa abertura para conversar sobre isso. Mas se a mulher não sabe o que dizer para o homem, não adianta muito ela ter essa abertura se ela não vai saber se expressar. Por isso que é importante que ela se conheça, que ela se toque, que tire esse tabu, essa culpa de masturbação feminina, né? Os homens têm uma educação sexual muito mais livre, né, do que as mulheres. E isso tem que mudar. Sim. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Fala um pouco, acho que o homem tem que ser muito parceiro, é o que a gente estava conversando, é o que fala a Maria Silva. Fala um pouco de espondilite na gestação, que é o que pergunta a Sara. Então, assim, Sara, na verdade, doenças reumáticas, de uma maneira geral, o aconselhável é que para você pensar em engravidar, tem que pensar em duas coisas principalmente. A primeira coisa é se a sua doença está ativa. Se a sua doença está ativa, você está tomando muita medicação, esse não é o momento de você engravidar. O risco de ter algum problema para você e para o seu filho vai ser muito alto, para o seu bebê vai ser muito alto. A segunda coisa é se os medicamentos que você está usando nesse momento são compatíveis com uma gestação. Então você precisa discutir com o seu reumatologista se os medicamentos que você está usando nesse momento são compatíveis com uma gestação. E muitas vezes isso é uma coisa que tem que ser negociada. Porque uma coisa é uma mulher também de 43 anos, que não tem filho nenhum e precisa engravidar, porque se ela não engravidar agora não vai mais ser. Outra coisa é uma mulher de 23. Então, se a gente puder trabalhar e negociar isso entre médicos e pacientes, o momento correto, o melhor, não sei se existe um momento correto, mas o melhor momento para engravidar realmente é quando a doença está inativa, quer dizer, a gente fala em remissão, a inflamação foi embora há pelo menos 6 meses, e você está usando medicações que são compatíveis com a gravidez. Tudo que você fizer diferente disso, e às vezes a gente vê muito isso na prática, a gestação vai dar errado. Se não dá errado no início, às vezes o desfecho que a gente fala, né? Ou a criança nasce com algum probleminha, às vezes o probleminha não vem agora, vem muito depois, né? A gente vê essa questão, muitas vezes, desse crescimento grande do número de casos de autismo, que ninguém sabe exatamente por quê. Mas, assim, você imagina, você tem uma gravidez inflamada o tempo todo. Se você engravidar inflamado o tempo todo, essa inflamação que está em você vai chegar no seu feto, entendeu? Então, isso vai gerar várias manifestações nele. Essa inflamação vai para os vários tecidos, vai para o cérebro, vai para o coração, vai para o rim. E o que vai acontecer pode não acontecer nada ou pode ter muitos desfechos ruins. O final da gestação pode não ser legal. Então, você pode perder seu filho, ele pode nascer com alguma malformação ou, posteriormente, vir a desenvolver alguma doença, que é difícil depois de comprovar se teve relação ou não com a gestação que você teve em uma situação que não era a mais adequada. Então, acho que o mais importante é você pensar e discutir junto com o seu médico essas duas coisas, né? Se a sua doença está bem controlada e se estiver bem controlada, se os seus medicamentos são compatíveis com a gestação. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de perguntas aqui. Acho que teve uma pergunta sobre endometriose também. Então se você puder responder... Isso, Ótimo, na verdade não tem nenhuma ligação, tá? A fisiopatologia da endometriose é completamente outra, né? Hoje a gente fala muito da teoria ali da menstruação retrógrada, então que ela volta, né, e acaba caindo ali, ao invés de descer pelo canal vaginal, ela volta pela tuba ali e cai na cavidade abdominal, gerando focos de endometriose. O que pode acontecer é desse diagnóstico ser confundido. Então, é importante fazer um diagnóstico diferencial, porque a endometriose é uma doença que também causa fadiga, também causa depressão. Então, ela pode estar confundida com alguma doença reumatológica. E também é uma doença inflamatória, mas ela tem origem das células
uterinas. Então, na verdade, o que acontece? Aquela camadinha que fica dentro do útero, que é o endométrio, que descama toda vez que a gente menstrua, ela que dá origem aos focos endometriais, porque ao invés de estar ali dentro da cavidade uterina, ela está em outros órgãos na cavidade abdominal. Bexiga, intestino, e elas são ativas, elas são funcionais, ou seja, toda vez que você vai menstruar, esse foco endometrial que está ali na sua bexiga, no seu intestino, ele inflama e sangra também, gerando dor, tá? Então, ela não é uma doença de origem reumática, mas é também uma doença inflamatória, que causa fadiga, depressão, então aí vai depender do diagnóstico diferenciado ali. Deixa eu ver se tem alguma pergunta das pessoas que enviaram que a gente consiga responder. Deixa eu ver essa aqui que eu não consigo nem ler toda. Boa noite, doutor. Sou portadora de artrite reumatoide desde os meus 11 anos de idade. Hoje tenho 34, sou casada e percebo que há... Deixa eu ver se ela continua em outra pergunta. Acho que ela não deu seguimento à pergunta dela. Tá. E percebo que há mais de 9 anos sem contato sexual, pois sou totalmente seca e tenho raros lindos. Deve ter sido um erro na hora de digitar. É normal. Então, ela tem na verdade, ela tem o que a gente chama de artrite juvenil, né? Artrite idiopática juvenil, começou aos 14 anos de idade, nem é artrite reumatoide. Hoje ela tem 34, faz mais de 9 anos, ela é muito jovem, né? Tem 34 anos e faz mais de 9 anos que ela não tem um contato sexual. Porque talvez ela não fala, e a gente não vai conseguir saber, mas talvez pelo simples fato de estar muito seca, né? E isso tem tratamento, né? E, assim, ela está impactando a qualidade de vida dela, de relacionamentos que ela poderia ter por uma questão que seria que é passível de ser resolvida, né, Beatriz? Isso mesmo, é passível. Na verdade, sim, teve até uma outra pergunta sobre ressecamento vaginal e uso de cremes não hormonais, né? Então, o próprio exercício aumenta a lubrificação, tá? E uma coisa que eu recomendo para as minhas pacientes aqui do consultório é o óleo de coco. Ele pode ser usado diariamente, à noite, por exemplo, a paciente toma um banho, antes de dormir ela passa o óleo em toda a região da vulva e introito vaginal, e dorme, de preferência, sem calcinha, só com um shortinho mais soltinho ou uma calça, enfim. Porque ele vai hidratar toda essa região. Então, uma pele que está hidratada, ela é menos suscetível a fissuras, né? Então, a própria sensação de secura vaginal já é amenizada pelo uso do óleo, tá? E tem alguns outros produtos, uns géis lubrificantes para usar durante a relação, que eles são mais funcionais, ou seja, eles têm ácido hialurônico, por exemplo, que você pode usar, e ele é super hidratante e estimula a hidratação. Então, tem muita coisa aí no mercado que foge um pouco da questão hormonal, mas aí teria que ser mais ligado ao sex shop, por exemplo, que a gente também tem pouco costume de procurar, né? As mulheres não têm tanto essa cultura. Mas tem muita coisa que dá pra gente usar, lubrificante à base de silicone, lubrificante, esse mesmo que eu te falei, de ácido hialurônico, ele também tem centelha asiática, que estimula bastante a circulação ali. Então, existe sim muitas fugas aí do hormônio e existe tratamento para secura vaginal. Então, a gente tem que só que avaliar e ver o que como que vai ser cada caso. Uma pessoa aqui que é a Nazaré. A Nazaré fala: doutor, tive câncer de mama, estou com ressecamento vaginal. No câncer de mama, não sei qual foi o medicamento que você usou, mas muitas vezes é utilizado medicamentos que para inibir a produção de estrogênio, que é o principal hormônio sexual da mulher, e isso vai acontecer como efeito colateral da medicação, porque se você não tem estrogênio, você não vai ter lubrificação, fora vários outros efeitos que você vai ter. Então, você tem que ir por tem que ver primeiro, discutir com o seu oncologista, que isso eu acho que é importante, que seu oncologista saiba que você está tendo efeitos colaterais, talvez não seja só esse, né? Acho que é importante você discutir com ele e
Provavelmente você não vai poder usar hormônio, porque você teve câncer de mama, então você ainda, principalmente na sua situação, você vai ter que recorrer a essas alternativas, né? Tratamentos não medicamentosos, como é o caso que a gente estava discutindo aqui com a Beatriz, tá? Nazaré, mas obrigado bastante pela sua pergunta. A Dani fala, eu tive vitiligo com 5 anos, tratei na época, não evoluiu muito. Com 25 anos descobri artrite reumatoide. Hoje tenho 36, sem filhos ainda. Tenho muito medo de engravidar e meu filho nascer com algum problema parecido. Dani, eu acho que não é um limitador para você engravidar, né? Doença autoimune, existe sim uma predisposição genética e eventualmente o seu filho pode ter uma predisposição genética. Mas não é uma coisa fechada, não é um gene que você vai transmitir 100%, né? Tem algumas doenças degenerativas, que aí eu concordaria com você, mas vitiligo e artrite reumatoide não é bem assim. Então, não há uma probabilidade tão alta de que você transmita essa predisposição aos seus filhos, e não é só genética. São doenças que a gente fala que tem a participação de outros fatores, inclusive ambientais. Então, acho que você não deve se limitar de não ter os filhos que você desejaria ter por esse motivo, porque você tem vitiligo e artrite reumatoide. Acho que discuta isso com o seu reumatologista, ele pode esclarecer melhor, tá? E discuta também com o seu dermato, eu acredito que você acompanhe o vitiligo com o dermatologista. Eu acho que eles vão te ajudar a esclarecer também dessa forma, que não é uma coisa que você vai transmitir como se fosse alguma doença genética. Não é uma doença genética, é uma doença autoimune. Pode ter mais predisposição em quem tem casos familiares, mas não é uma coisa fechada, tá? A Dani fala, ela conclui dizendo sim, sim. Pílula do dia seguinte no lúpus, fala a Aline Campos. A pílula, existem alguns estudos que mostram que a pílula do dia seguinte, se a doença estiver estável, se não tiver história de trombose, porque você tem hormônios em altas doses naquela pílula. Então, se você teve história de trombose, você pode ter uma trombose pela pílula do dia seguinte. Se o seu lúpus está estável, você não está com lúpus muito ativo, um quadro muito grave, e você não teve trombose, não haveria tanto problema, mas é sempre importante discutir com o seu ginecologista e por que você está precisando utilizar a pílula do dia seguinte, né? Você precisa se realmente precaver, né? É um método anticoncepcional que não deve ser rotineiro, né? Ele tem que ser uma coisa realmente ocasional, por um motivo ocasional, mas obrigado pela pergunta aí, Aline Campos. Deixa eu ver o que mais que a gente consegue responder. A gente tá... Teve uma pergunta sobre bexiga hiperativa. Ótimo. Sobre o que é a bexiga hiperativa. Então tá, na verdade, a bexiga hiperativa ou bexiga neurogênica acontece quando existe como se fosse um desequilíbrio desse sisteminha que leva a vontade de fazer xixi da bexiga para o cérebro. Então a gente tem ali sensorizinhos na bexiga, que a hora que enche num certo volume, eles avisam o cérebro e a gente fica com vontade de fazer xixi e vai até o banheiro. O que acontece na bexiga hiperativa? Ele começa a avisar toda hora, antes de chegar nesse volume. Então a mulher tem a sensação de que toda hora ela está com muita vontade de fazer xixi. E é uma vontade acompanhada de uma urgência. Então ela tá tudo bem e de repente ela tem que sair correndo para fazer xixi. E se ela não sai correndo, às vezes não dá tempo de chegar e ela acaba tendo uma incontinência urinária por uma urge-incontinência que a gente fala, que veio essa vontade súbita e não deu nem tempo de chegar ao banheiro, tá? Então essa é a bexiga hiperativa, quando a gente tem esse desequilíbrio nesse sistema que avisa que a gente tem que fazer xixi. Isso também, eventualmente, pode impactar na saúde sexual mesmo, porque, de repente, você pode, em situações que você, né, pode urinar, enfim. É realmente muito desagradável. Tem mulher que tem que fazer xixi de hora em hora, e o tratamento é bem simples, é um tratamento que já foi protocolado, tem muitos estudos aí sobre o tratamento da bexiga hiperativa com eletroestimulação. Então, é uma coisa que hoje a gente resolve no consultório facilmente. Certo. Sem medicação, inclusive. A Dani Boni fala assim, uso anticoncepcional, o metotrexato pode anular o efeito contraceptivo, eu estou segura. Dani,
o anticoncepcional e medicação, ele pode ser impactado, né, a eficácia dele por muitas medicações. O metotrexato também pode afetar. Então, assim, a gente sempre aconselha que, pelo risco de teratogenicidade, quer dizer, o risco do seu bebê nascer malformado caso você use o metotrexato no momento que você tem a concepção, é alto, então você estará mais segura utilizando complementar a sua contracepção não apenas com método hormonal, mas também com método de barreira como preservativo. Então, acho que você estaria mais segura. Ou discutir com o seu ginecologista outras formas, né? Eu não sei se no seu caso seria possível, mas a gente tem o DIU, né? O DIU, ele é um método contraceptivo eficaz. A gente tem o DIU de cobre, a gente tem o DIU com hormônio, e poderia ser uma alternativa no seu caso. Acho que é importante você discutir com o seu ginecologista. Pode sim haver algum tipo de interação e pode sim diminuir a eficácia. E, portanto, acho que é interessante que você discuta com o seu ginecologista um método ou adicional, complementar, ou eventualmente um método mais seguro em que não haja esses métodos orais, né? Eles fazem o que a gente fala de primeira passagem. Então, se você toma uma pílula anticoncepcional, ela vai passar no fígado para ser metabolizada. Se você toma um comprimido de metotrexato, ele vai passar no fígado para ser metabolizado. E nessa metabolização pode acontecer sim uma redução de eficácia, então é importante que você discuta com o seu ginecologista talvez um método mais eficaz. Vamos para a última pergunta para a gente se despedir, porque a gente só tem 1 hora de transmissão e está quase completando. Qual a relação de imunossupressor com candidíase recorrente? A gente discutiu bastante isso. Se você está com a sua imunidade reduzida, isso vai alterar esse equilíbrio entre bactérias do bem e bactérias do mal. Vai alterar o seu pH vaginal. Então, várias coisas vão acontecer e pode crescer fungo, né? O fungo habitualmente não vai crescer na região vaginal se o pH estiver ok, se a sua imunidade estiver ok. Mas se o seu pH desequilibra, a sua imunidade cai, o fungo vai crescer, que é a candidíase, né? Complementando com as questões que a Beatriz nos colocou de cuidados com a região íntima, com a roupa íntima, da secura da região vaginal, que é importante, né? Então, tudo isso sendo complementado. O óleo de coco pode até prevenir também, e a alimentação também, candidíase. E a questão da alimentação, né? Então, assim, acho que a grande chave para todas as doenças, né, principalmente as doenças crônicas, que a gente ainda não consegue controlar e curar, a gente consegue controlar, mas não curar, né, as doenças crônicas. Então, se você for perceber, a grande chave passa por questão de melhora da dieta e atividade física. Hábitos. Né? Então, é muito importante, melhora dos hábitos. Então, todas as doenças crônicas que a gente não consegue curar, você precisa mudar os seus hábitos, né? Você vai ter um controle melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, eu queria agradecer a todos que participaram aí com a gente nessa live de hoje. Foi muito, muito enriquecedor. Queria agradecer a você, Beatriz, por esse show realmente que você dá de conhecimento dentro da área de saúde sexual feminina, dentro da área que você se propôs a trabalhar e se especializar dentro da fisioterapia. Agradeço a você por ter seguido esse caminho e por poder ajudar tantas pessoas e quebrar tantos tabus. Já passo para você para se despedir, que daqui a pouco o Instagram vai cair a nossa transmissão. Cortar, gente. Muito obrigada, doutor, pelo convite. Foi realmente muito enriquecedor. Aprendi muito com você hoje. E eu acho que todo mundo que entrou aqui tirou alguma coisa de bom dessa live. E a gente tinha que repetir. Tem muito assunto ainda para a gente falar, né? Com certeza. Vou te convidar outras vezes sempre que você puder. Tá bom? Tá bom. Vou então, aceitar boa com noite prazer. a todos. Obrigado. Boa noite. Até lá. Obrigada, tchau, pessoal. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, até logo.